Alô! No vídeo de hoje eu queria falar, na verdade, explicar o que é a produção. Nesse canal eu falo muito que eu faço produção, que eu tô acostumado com esse departamento, mas o que é ser produtor, né? O que é a produção? Na verdade, especificamente fazer direção de produção. Por que a gente sempre escuta na TV que quando alguma coisa dá errada, a equipe grita produção? Por quê? Quando alguma coisa dá errado, é realmente a produção que tem que correr atrás pra resolver. A produção é aquela que ela literalmente coordena, organiza e controla tudo que tá acontecendo. Acho que dá pra entender a analogia no sentido de que quando um filme ganha o Oscar de melhor filme, quem ganha esse Oscar é o produtor, porque foi ele que coordenou o filme tão bem a ponto dele se tornar o melhor filme. Então quem sobe no palco pra pegar essa estatueta é o produtor quando ele ganha o Oscar de melhor filme. Ah, Vitória, mas não é o diretor, o roteirista, todos têm mérito? Sim, mas quem contratou todo mundo, quem colocou todo mundo para trabalhar junto, muitas vezes foi o produtor. Ele que colocou as pessoas certas e fez com que tudo fosse coordenado e cronometrado da maneira certa para aquele filme se tornar o que ele se tornou. Não tirando o mérito da equipe inteira, obviamente que todo mundo ali é peça fundamental, mas quem, teoricamente, encaixou todas as peças foi a produção. É só parar para pensar que se o set de cinema fosse uma padaria, o diretor do filme seria aquele que cozinha, né, os bolos. E que torna os seus bolos famosos pelo jeito como ele faz o bolo. Mas quem proporcionou pro diretor, no caso pro cozinheiro, todos os ingredientes e a infraestrutura foi o dono da padaria. A produção, teoricamente, seria o dono dessa padaria. Eu acho relevante gravar esse vídeo porque direção de produção é uma coisa que eu jurava pra mim que eu nunca ia fazer por achar que eu não daria conta de segurar o tranco dessa responsabilidade, de coordenar um set, até porque se tudo der errado, se o filme não sair, a culpa vai ser sua. Independente de ter dinheiro ou não, quer dizer que você tá gastando pelo menos o tempo das pessoas. Então, a produção ela tem esse peso nos ombros de fazer com que o que tá acontecendo ali funcione, fazer com que tudo dê certo. O produtor ele é aquele que tá em todas as etapas do projeto. Ele tá desde o roteiro até o lançamento. É ele literalmente que coloca a sua equipe nos trilhos, que determina prazos, que faz cronogramas, que faz orçamentos. É engraçado pensar que a gente precisa dessa pessoa que lembre a gente que a gente tem que fazer as coisas. Vale lembrar também que só o departamento de produção ele pode ser desmembrado em vários outros departamentos. A gente tem a produção executiva, que é praticamente quem cuida do dinheiro ou capta o dinheiro ou quem cuida dessa distribuição, né, dessa logística financeira do set. É também, às vezes, quem banca o filme e quem assina o filme. O produtor executivo é o businessman, é o dono do negócio todo. A gente tem o diretor de produção, que é essa pessoa que eu comecei falando, que coordena tudo. Ele é literalmente o cabeça da equipe, ele que tem que saber de tudo, ele que tem que coordenar todo mundo. Esse diretor de produção, ele geralmente tem assistentes. A gente tem a vertente da produção que cuida só da comida, o famoso catering, então é engraçado que a gente não pensa que a comida é tão relevante até estar num set 12 horas seguidas e não ter ninguém que coordene a logística de alimentação para você. Então é necessário sim que tenha uma vertente da produção cuidando da comida, porque essa pessoa não vai só controlar a logística e os horários. Ela vai controlar o que cada um come, se a gente tem alguma pessoa da equipe que é alérgica a alguma coisa, algum ator que é vegetariano. Também tem aquela vertente que tem as pessoas no set que esquecem de comer ou que simplesmente não comem. E essa pessoa tá ali para lembrar as pessoas de comer, até porque se ela passar mal, o set não vai andar porque ela não comeu. Então é quase uma pessoa que é uma mãe do set que coordena a alimentação das pessoas. A gente tem as vertentes da produção, que é a produção de elenco, que vai atrás dos atores, que participa dos castings, e no set é aquela pessoa que é responsável por cuidar dos atores, ver se chegou bem, se dormiu, se está alimentado, se precisa de remédio, se precisa tomar uma água, se precisa dar uma pausa. Principalmente o elenco nesse sentido, porque muitas vezes os personagens são carregados, às vezes a cena é pesada, então é legal ter um produtor de elenco só para cuidar do ator, porque ele vai estar assim fragilizado muitas vezes por conta de cena, de estar repetindo muitas vezes a mesma coisa em personagens carregados. A gente tem dentro da produção o produtor de locação, que assim como o produtor de elenco ele sai correndo atrás dos atores para encaixar no roteiro, para encaixar na direção, o produtor de locação ele vai atrás de todos os cenários do filme. E é uma função delicada, porque é aquilo do você encontrou a locação de um jeito, você tem que devolver ela daquele mesmo jeito. Então o produtor de locação ele acaba sendo outra mãe de set, né, que entra naquela neura de não entre com os pés sujos, não espalhem, não baguncem. Ele tem foto de todos os espaços da locação para que ele devolva exatamente como ele encontrou. Então, muitas vezes, na maioria dos sets, na verdade, a gente tem que trocar os móveis de lugar para fazer a cena. Muitas vezes esvaziar cômodos para colocar os equipamentos ou para colocar a equipe, fazer logística de alimentação também.
Então tudo vai sair do lugar naquela locação. Então esse produtor ele fica responsável por voltar tudo exatamente onde estava. E aí aquilo, se você danificar ou quebrar alguma coisa, quem responde é o produtor de locação. Então ele sim vai ser chato, porque senão quem vai se dar mal no final do set é ele. E lembrando que ele é o primeiro e o último a sair dessa locação. Ele que tem o controle da entrada e saída de pessoas, tem locações que tem senhas, que tem alarmes, então o produtor de locação é aquele que tem literalmente o controle de quem entra e sai da locação que está alugada. É ele quem vai entregar a chave para o dono. Vale lembrar que o produtor de locação ele também tem que cuidar um pouco da logística de área que é externa, interna, ou se é noturna ou se é diurna. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes o produtor de locação ele tem que ligar na SPCine para saber se ele pode gravar em determinada praça ou determinada rua. Muitas vezes a SPCine manda alguém para vigiar essa gravação, não porque a gente esteja gravando ou fazendo alguma coisa errada, mas para que nada de externo também aconteça com a gente, né? Para que ninguém invada nosso set ou machuque ou faça alguma coisa que vá dar dor de cabeça pra gente. Então a SPCine ela tem um pouco desse respaldo, ele dá pra gente essa segurança. Acho legal deixar claro que, como o produtor de elenco ele cuida dos atores, quem cuida da equipe geralmente é o diretor de produção. O mesmo cuidado que o produtor de elenco tem com os atores, de saber se tá tudo bem, de saber se tá tudo encaminhado, o diretor de produção ele tem isso com a sua equipe, saber se todo mundo tá chegando na hora, onde é que vai pôr o carro, se acordou, se não acordou. Tem aquilo de que o produtor, independente de qual deles que seja, ele é a única pessoa que não pode chorar no set, porque ele tem que estar no controle das coisas. Então se ele não estiver no controle, quer dizer que tudo já desandou. Não é uma função que ela é fácil. Eu conheço muita gente que foge de fazer produção. Tem até essa brincadeira. Quando eu chamo a galera pros sets, eles falam, me bota pra fazer qualquer coisa menos produzir. Porque é sim uma função que tira um pouco o sono, te dá uma dorzinha de cabeça. Você tem que ter discernimento para fazer tudo acontecer direitinho. Não pode colocar o seu emocional na frente das coisas. Eu digo isso porque muitas vezes, em sets muito grandes, as pessoas te procuram para desabafar algumas picuinhas, né? Nem todo set é perfeito, nem todo mundo às vezes tá num dia bom e acontecem desentendimentos entre pessoas da equipe que você que tem que resolver. Então, sim, há quem diga que a produção é a dona do negócio todo, mas com grandes funções vem grandes responsabilidades. Mas é uma função muito gostosa porque quando você conclui o seu projeto, quando o projeto ele é finalizado e você vê que ele deu certo, você sente aquela alegria de, putz, funcionou, o suor valeu a pena. Eu queria tirar meus projetos do papel. Eu sou roteirista também, eu gosto de dirigir, então eu me tornei meio que produtora porque foi o jeito que eu achei de fazer as minhas coisas acontecerem. E aí aconteceu que mais pessoas começaram a me chamar para fazer o projeto deles acontecerem também. E eu gosto muito, na verdade, eu não reclamo não. Como eu disse, é uma função com muita responsabilidade, mas eu gosto de fazer as coisas acontecerem, então é uma função que acabou que a função me escolheu mais do que eu escolhi ela. Eu recomendo que a galera de cinema faça a produção pelo menos uma vez na vida, porque na real aí você descobre de novo como a gente tem uma tendência a esquecer do que tem que ser feito. A gente precisa que alguém chame a gente e fazer produção te dá uma noção do todo. Quando você faz produção, você consegue ver tudo de fora, então é mais fácil de você resolver os problemas do que se você estiver dentro de algum departamento, de alguma equipe. Então eu aconselho, é muito legal. É legal como pessoa também porque você fica craque em solucionar problemas que parece que não tem solução. Mas quando você é produtor, não existe isso de não ter solução. Você tem que resolver para o negócio andar. Então é um exercício legal para sua vida, assim, fazer produção, na verdade. Eu acho que é isso, é o que eu consigo passar de... É o que eu consigo dizer brevemente sobre o fato de eu fazer produção, sobre a produção ter me escolhido. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!